Chegou o grande momento. Tá na hora de falar de Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, com spoiler. Agora não existe limite no que eu poderia falar sobre esse filme que, por sinal, me surpreendeu bastante e que finalmente conseguiu entregar tudo que essa família merecia. Então se prepara, que agora eu vou falar tudo e mais um pouco desse filme. Mas antes de começar, já curte, se inscreve no canal, compartilha, ativa a notificação e todas as coisas que você sabe que tem que fazer. Quarteto Fantástico Primeiros Passos é a melhor adaptação dos personagens que eu já assisti. E isso vale muito vindo de alguém que gosta dos filmes de 2005 e 2007, e que tem um certo apreço pelo de 94 e que gostaria de nunca ter assistido o de 2015. Nessa adaptação, toda a parte familiar é o motor do filme. Poder ver a relação deles como família é muito bom, coisa que os anteriores não tinham, já que nos do início de 2000 tínhamos uma relação mais de amigos, enquanto no de 2015 eu não quero nem mencionar. Ter a história centrada no nascimento de Franklin Richards e na vontade de Galactus de devorar o garoto devido ao seu poder absurdo é uma sacada muito boa, pois tira aquela parada clichê de salvar a Terra, mesmo que eles ainda tenham que salvar a Terra. Mas a ameaça fica um pouco mais pessoal e, por sua vez, mais perigosa. Sem mencionar que o fato dele consumir planetas não sacia sua fome e consumir o garoto, que é um bebê, irá resolver esse problema, mostra o quão poderoso ele é, sem ter que ficar mostrando o bebê fazendo coisas e poderes e tal. Toda a relação dos personagens entre si e com o mundo é muito boa, e as atuações são espetaculares. Como eu mencionei na minha crítica sem spoiler, eu, particularmente, estava com um problema para me conectar com Pedro Pascal como Reed Richards, mas tudo foi resolvido com a primeira cena do filme, que no caso é entre ele e Vanessa Kirby. Na cena em questão, Reed está procurando uma parada para poder passar em um ombro machucado, e Sue está dentro do banheiro esperando o resultado de um teste de gravidez. Nesse momento, já é possível ver que a relação dos dois é muito boa, leve, descontraída e amorosa, pontos que eu julgo essencial para a construção dos personagens como casal. Mas enfim, quando ela sai do banheiro, ela pega a parada que ele não estava conseguindo achar e que ela estava dizendo onde estava e entrega o teste para ele. Quando ele vê que o teste deu positivo, ele questiona se está tudo certo, pois eles estavam tentando ter um filho há 2 anos e até o momento nada havia acontecido. Ela confirma que é verdade e eles se beijam em uma comemoração muito bonita, mostrando a química que os dois têm juntos. No meio do beijo, ele tem um start e começa a falar que precisa criar protocolos de segurança e coisas do tipo para poderem monitorar o bebê, já que ambos os pais possuem o DNA alterado cosmicamente, e não se sabe como isso afetaria um feto. Essa preocupação genuína com tudo e todos, tentando sempre ajudar, proteger, precaver possíveis situações, é exatamente o que Reed Richards teria feito nos quadrinhos. Ter o peso do mundo sob seus ombros, devido à sua inteligência, é uma característica muito importante do personagem, mas que se não souber dosar, fica cansativo, chato e pode se tornar algo dramático demais. Mas aqui não. Você consegue sentir o peso que é esse fardo, mas não te incomoda ouvir um drama absurdo, mesmo que em alguns outros momentos esse sentimento de drama seja mais presente. Já que eu mencionei Vanessa Kirby, ela rouba a cena no filme. A sua presença como Sue Storm é simplesmente absurda. Ela não é um par romântico do Reed, nem uma figura frágil dentro da equipe. Ela é um pilar tão importante para a família, equipe e funcionamento desse mundo que tem horas que você para, olha e pensa: como é que você consegue fazer isso tudo e continuar com essa calma, elegância, alegria? Não faz sentido. Justamente por a trama envolver o seu filho, ela tem um peso dramático muito grande. E como te espera da atriz, esses momentos são entregues de maneira exemplar, tanto individualmente quanto em conjunto com Pascal, que por sinal também é um excelente ator e que divide uma química com Kirby absurda. Ter a construção do arco dela ter de proteger seu filho ao mesmo tempo que tem que proteger a Terra, sendo que se ela abrir mão de um dos dois, o outro é salvo, trazem tantas camadas de debate que funcionam muito bem no filme. Ter uma conclusão de seu arco sendo um contraponto muito nítido de Shalla Ball, a surfista prateada, é uma poesia muito grande.
fazendo com que ela tenha um protagonismo e importância tão grande dentro da trama, mas que ao mesmo tempo não ofusca seus companheiros, é muito difícil de alcançar. E aqui o filme faz muito bem. Já que falei dela, vamos falar de Shala Ball, a surfista prateada. Eu sei que muitas pessoas estranharam a surfista ser uma mulher, e que possivelmente terão pessoas que não irão gostar dessa personagem e tudo mais. Mas o que não é discutível é que Julia Garner entrega muito bem a sua personagem. Mesmo antes de você saber seu passado e qual a sua ligação com Galactus, você consegue sentir que tem um pesar em suas ações, e que mesmo condenando planetas, ela tem uma camada mais além. Quando esse lado vem à tona, você consegue sentir tudo o que ela sentiu e o peso do sacrifício que teve de fazer para poder salvar o seu mundo e sua filha. E é nesse momento que entra o contraponto que mencionei no caso da Sue. Ambas as mães do filme tiveram de se sacrificar de alguma forma para salvar os seus filhos, mas de maneiras diferentes. Uma escolheu servir a Galactus, enquanto a outra decidiu enfrentá-lo, sendo essa semelhança o fator determinante para a ação final da personagem, dando a Sue a possibilidade de viver com seu filho, coisa que ela própria não pôde fazer com sua filha. Mas agora, falando de coisa leve da personagem. A cena de perseguição no espaço é coisa linda de se ver. Poder ver a surfista em ação é um absurdo. Os seus poderes e a maneira como usa a prancha fica muito maneiro na tela do cinema. Sem falar que a sua relação com Johnny Storm é muito engraçada, porém é muito importante para a história. Então ela tem um quê de comédia, mas também traz um pouco de preocupação, de drama, coisa que o filme consegue equilibrar do início ao fim. Falando nele, Joseph Quinn entrega um Johnny Storm diferente e excelente. Em entrevistas do ator, ele disse que o seu Johnny não seria mulherengo e que não traria muitos estereótipos desse tipo para o personagem. Falas que fizeram a galera torcer um pouco o nariz. Mas, felizmente, o que ele quis dizer é que seu personagem não é só isso. Ele ainda é mulherengo, mas não fica correndo atrás de mulher o tempo todo no filme. A diferença do que eu achava que ele fosse ser é que ele não é só um alívio cômico, mesmo que muita da parte cômica venha dele. Ele é uma mistura muito boa de suas características dos quadrinhos, onde tudo está ali, mas em pequenas doses, e que faz com que ele seja divertido, descontraído, corajoso, inconsequente e principalmente inteligente. Pois essa é uma característica que normalmente não é abordada no personagem, mas sempre é importante lembrar que ele foi um dos escolhidos a ir ao espaço fazer o estudo que gerou o acidente que os deram poderes. Então, mesmo sendo o irresponsável do grupo, ele ainda é muito capacitado. E nesse filme, conseguimos ver muito bem esse ponto no personagem. Agora, o personagem que eu mais senti que poderia ter sido melhor trabalhado foi Ben Green, o Coisa. Tanto que eu nem mencionei ele até o momento nesse vídeo. Mesmo que ele tenha seu tempo de tela e importância no filme, eu sinto que poderia ter um pouco mais do personagem. Os principais momentos que eu consigo pontuar do Coisa são a amizade que ele tem com Reed, Sue e toda a dinâmica engraçada e descontraída que tem com Johnny, sua habilidade absurda em pilotar naves e seu mini arco amoroso com Rachel Roseman, que aqui é interpretada por Natasha Lyonne. Inclusive, muito se falava que Natasha seria Alicia Masters, Alicia Independente, a namorada cega do Coisa. Mas no filme, ela é outra personagem, que honestamente, eu não lembro se existem nos quadrinhos, mas acho que é uma personagem criada pro filme. Mas não vou dar certeza no momento. Fora isso, vemos ele salvando algumas pessoas junto do grupo e lutando contra o Galactus. Essa falta de desenvolvimento atrapalha o filme? Não. Mas como fã do personagem, eu gostaria de ter visto mais dele. Mas mesmo com todos esses personagens e suas atuações excelentes, eu tenho que falar do personagem principal desse filme, Franklin Richards. Obviamente, não tem como eu falar que sua atuação foi maravilhosa. Afinal, ele é um bebê, que muitas vezes é totalmente de CGI. E agora pensando um pouco, eu nem sei se existia um bebê real nas gravações desse filme. Mas enfim, o que eu quero falar do personagem é a adaptação que fizeram dos quadrinhos. Eu tinha medo que usassem um bebê como um deus ex machina, utilizando seus poderes para vencer o Galactus.
E não é isso que acontece. Durante o filme quase todo, vemos o bebê escondendo seus poderes, onde só quem leu os quadrinhos sabe o quão poderoso esse carinha é. A única informação que temos é vinda do próprio Galactus, que diz que o poder dentro dele é imenso e que seria o suficiente para saciar sua fome. Mas como nunca vemos um vislumbre desse poder, podia muito bem ser mentira. Até que chegamos ao final do filme, quando Sul se sacrifica para proteger o seu filho e a Terra. Nesse momento de desespero de Reed, Ben e Johnny, o bebê começa a chorar desesperadamente e é colocado sob o corpo da mãe. E por um breve momento, ele para e coloca a mão no peito da sua mãe e a faz voltar à vida, sendo o único momento em que utiliza seus poderes no filme. Quando Sue acorda, é possível ver que os seus olhos estão com um padrão roxo meio espacial, fazendo referência a uma das representações dos poderes do Franklin nos quadrinhos. Foi sutil e rápida, porém, foi percebida. Fechando a lista dos personagens, não tem como não falar dele, Galactus, que tem um papel importantíssimo no filme. Porém, sua participação é muito curta, e por isso não consigo dizer que o ator foi a escolha perfeita para o personagem. A única coisa que posso falar é que sua presença é realmente impactante e ameaçadora, e que a voz do ator é imponente e combina demais com o personagem, fazendo com que nos breves momentos em que aparece, seja marcante e bastante impactante. Além disso tudo que eu falei dos personagens, o filme tem uma trilha sonora absurda. Michael Giacchino é um mestre das trilhas sonoras. Não tinha como esse filme não ser um espetáculo nesse sentido. Sem mencionar que ele faz muitas referências aos quadrinhos que deram origem a esse roteiro. Inclusive, se você não viu o vídeo onde eu falo sobre essas histórias, eu recomendo que assista. Vou deixar ele aqui no card, desse lado, ou daqui, não sei exatamente o lado, para que você assista depois desse vídeo. Mas os momentos em que eu mais fiquei empolgado no filme foram nas homenagens a Jack Kirby e Stan Lee e na referência à Latvéria. Tem um certo momento em que vemos dois homens em um estúdio ou uma loja de quadrinhos. Agora eu não me lembro ao certo. Esses dois homens são representações de ninguém menos do que a dupla que criou esses personagens e basicamente tudo que temos na Marvel de bom. Jack Kirby e Stan Lee. Poder ver uma homenagem assim e ter a volta de um cameo do Stan Lee, mesmo que indiretamente em uma produção da Marvel, te traz um quentinho no peito muito bom. Já a menção à Latvéria acontece durante um pronunciamento da equipe a todas as nações. Nesse momento, podemos ver a câmera percorrer diversos representantes de cada país, exceto da Latvéria, mostrando que eles não são a favor do Quarteto Fantástico. O que é muito maneiro, já que sabemos que o representante desse local é ninguém menos que Victor Von Doom, o Doutor Destino. Agora, uma participação que tem no filme, mas que eu confesso que eu não peguei, foi a dos atores que fizeram o famoso filme Perdido de 1994. Como eles estão consideravelmente mais velhos, e eu não esperava por essas aparições, eu não pude notar. Mas conversando com a galera que assistiu ao filme comigo, eles me afirmaram que os 4 atores estão no filme. Eu só não vou poder cravar em qual momento eles aparecem, mas é muito legal saber que os atores finalmente estrearam um filme da equipe, mesmo que depois de muitos anos e não interpretando os personagens principais. No geral, esse filme traz uma chama de esperança de que a Marvel ainda consegue trazer bons filmes. Basta se esforçar um pouquinho e querer. Ter esse projeto depois de Thunderbolts, que pra mim também é um bom filme, só reforça esse ponto. Esse filme é o início da última fase da saga do multiverso. E se os demais projetos dessa fase seguir o mesmo estilo de qualidade que temos aqui, teremos uma boa chance do final da saga ser excelente. Talvez não tão grandiosa quanto o Ultimato, mas muito boa. Antes de finalizar, eu quero falar das cenas pós-créditos. Aqui temos duas, onde a primeira é conectando o futuro e a segunda é uma conexão com o próprio filme. Na primeira, temos um salto temporal de 4 anos e vemos Sue lendo um livro para Franklin. Nela, vemos Sue perguntar a Herbie onde está o livro favorito de Franklin, e o robô vai e pega A Revolução dos Bichos. Se não me engano, é esse livro. Por sua vez, ela fala que não é esse livro que ela está falando, e pega um livro infantil. Essa pequena piada já mostra o quão inteligente o Franklin é. Mas o grande ponto da cena é que quando ela volta para o sofá onde estava lendo com seu filho, ela percebe que algo estranho está acontecendo.
E quando a câmera vira, vemos Franklin mexendo no rosto sem máscara de Victor Von Doom. E a cena acaba com a mensagem de que o Quarteto Fantástico vai voltar em Vingadores Doomsday. Nessa cena, não conseguimos ver o rosto do ator, mas sabemos que quem está ali é Robert Downey Jr. e que essa cena foi gravada pelos irmãos Russo, que são os diretores de Vingadores Doomsday. Inclusive, essa cena já foi gravada nos sets de Vingadores Doomsday. A segunda cena é só a abertura da animação que o quarteto tem nesse mundo, fazendo referência direta à abertura da animação que tínhamos aqui no mundo real nos anos 60. Ela não é nada relevante para o futuro MCU, mas poder ver uma versão dessa abertura dos anos 60 com o elenco desse filme é muito legal. Sem contar que a musiquinha é muito boa. Isso era basicamente tudo que eu queria falar de Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Comenta aqui no vídeo a sua opinião a respeito do filme e qual a sua expectativa para Vingadores Doomsday, já que agora temos a confirmação que a equipe estará presente no longa. Já que você chegou até aqui, não esquece de curtir, compartilhar, ativar a notificação e se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo que rola aqui no LZ. Por hoje é isso, nos vemos no próximo vídeo, até mais!